Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Projeto Magistério com as nossas aulas de História. E hoje a gente fala sobre teoria e prática nas aulas de História. Vamos começar falando sobre a escola metódica, influenciada pelo positivismo, que surgiu lá na segunda metade do século XIX e que foi responsável por tornar a história, por encarar a história como uma ciência. Então tá aqui, ó, a história como disciplina acadêmica, a história enquanto ciência, isso vem no século XIX através da escola metódica, que estabeleceu os principais pressupostos teórico-metodológicos para direcionarem a pesquisa na história. E teve uma grande influência neste contexto a historiografia desenvolvida na Alemanha, nesse momento em que o país se tornava uma grande potência, após a sua unificação, com aquele desenvolvimento econômico, com o crescimento do nacionalismo naquele país. Então a história vai ter um papel importantíssimo na construção do sentido de nação lá na Alemanha. Por isso que a historiografia alemã tem um grande destaque aqui na escola metódica, promovendo a valorização do conceito de nacionalismo. Muito bem, vamos conferir uma questão sobre esse assunto aí, a escola metódica. A escola metódica se constitui de um conjunto de historiadores fortemente marcados pela derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1870 e pela pesquisa histórica alemã, fatores que muito influenciaram o pensamento histórico na França no contexto da Terceira República, entre 1870 e 1940. A derrota do exército francês marca, além de um trauma na história do país, uma ruptura na historiografia do período, conferindo à nação não só a necessidade de uma segunda origem que suplantasse o fracasso militar, mas também a de novas formas de representar a história nacional, fundando ou refundando identidades. A influência do pensamento histórico alemão está no fato de muitos dos principais historiadores franceses do período terem realizado seus estudos na Alemanha. Muito bem. Comando da questão. O conhecimento histórico e o texto permitem afirmar que os metódicos, alternativa A, romperam com os textos e com os fatos, relacionando o exercício do historiador ao domínio de novas técnicas de pesquisa. Não. A escola metódica vai valorizar o documento, sobretudo o documento oficial, o documento escrito, o documento produzido pelo Estado ou por entidades, como a Igreja, por exemplo. Há uma valorização do documento, uma grande valorização do documento. Documento oficial, pessoal. Documento oficial é valorizado. Então a alternativa A está incorreta. Vamos então para a alternativa B. Vamos embora. Defenderam a premissa de que a história tem na Revolução sua motriz, sua força motriz, e nas bases materiais o seu principal fundamento. Bom, essa é a escola marxista que prega isso, que o motor da história é a luta de classes, é a revolução, são as bases materiais, o materialismo histórico de Marx. Essa é a história marxista, não é a escola metódica.
Vamos para a letra C de casa. Desenvolveram uma historiografia voltada para a história nacional, cuja preocupação maior é o ideal de identidade da nação. Vamos valorizar a identidade da nação, os grandes fatos históricos, os grandes feitos, os vultos célebres, grandes generais, grandes reis, grandes comandantes. Isso para tentar construir uma identidade nacional, sempre de cima para baixo, evidentemente. Correta essa afirmação aqui, ó. Letra C apresenta uma característica da escola metódica. Vamos conferir as outras duas alternativas que ainda nos restam. Letra D. Levantaram documentos oficiais para provar que os acontecimentos se realizam nas esferas coletivas da sociedade. Não é essa a função da escola metódica. Eles vão defender um caráter positivista das grandes lideranças, como eu acabei de citar, grandes generais, grandes oficiais, reis e seus feitos. Então, feitos individuais, não feitos coletivos. Perfeito? E a alternativa E, criticaram seus predecessores pela ausência da imparcialidade na leitura das interpretações escritas que investigaram. No caso, quem vai falar isso aqui, quem vai fazer essa crítica é a Escola dos Análises. Escola dos Análises que vai criticar essa postura. Por quê? Porque a escola metódica vai dizer que o documento fala por si só, que o historiador deve apenas examinar o documento. Já a Escola dos Análises vem para contrariar esta tese. Vai dizer que não. O documento não diz. O documento está cheio de intencionalidades de quem o produziu. Cabe ao historiador fazer essa crítica documental. O historiador é que deve saber as perguntas que devem ser feitas ao documento, para que ele apresente o seu significado. Muito bem. Vamos para mais um tema. Agora falamos sobre o milagre brasileiro. Vamos falar um pouco agora sobre a história do Brasil, período da ditadura militar, os anos de chumbo. O milagre brasileiro foi um período de grande crescimento da economia brasileira. Um período em que nossa economia crescia o equivalente a 8 a 12%, de 8 a 12% ao ano. Ou seja, o produto interno bruto do Brasil crescia a olhos vistos, crescia assim, de forma exponencial, um grande crescimento da economia brasileira no período entre os anos de 1968 e 1974, o que fez com que o Brasil chegasse à colocação de 8º principal PIB do mundo, 8ª economia mundial, o Brasil. É dessa fase de crescimento econômico que nós temos também a propaganda ufanista. Ninguém segura este país. Brasil, Brasil potência, o país do futuro. Brasil, ame-o ou deixe-o. Eram alguns dos slogans desse período. Do milagre econômico, é uma fase que nós vamos ter um grande consumismo, mas esse consumo vai ser feito exclusivamente pela classe média, pessoal. Quem vai usufruir deste crescimento econômico não é a população brasileira como um todo, não é toda a sociedade brasileira, definitivamente não. Só os afortunados é que vão conseguir
comprar carro novo, vão conseguir financiar seu imóvel, vão consumir gêneros de primeira necessidade, produtos eletrodomésticos de bens de consumo duráveis, vão poder viajar para Bariloche. Mas, olha, não é a população como um todo, não. A maioria da população vai ficar excluída dos benefícios desse desenvolvimento econômico. Porque esse crescimento econômico que o Brasil verificou nessa época em que nós tivemos o surgimento das grandes lojas de departamento, o surgimento do shopping. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique lá.